budget, including participatory budgeting, are public processes. They force people to speak in the public sphere. So when you are dealing with a process like that, how, as a local authority promoting this initiative, how can you ensure that the goal is kind of good? And of course, then you have to decide what is good. You open a venue for participation. You give people the possibility of deciding, taking decisions over the space, but that's an open-ended process. That again can be manipulated. And in my opinion, it is precisely here that human rights come into the picture, because human rights put more like scope into action, including local action in this case. So if public space has to be non-discriminatory and equality of access has to be granted depending on the ground of human rights, then you have a scope for participation. And then probably what Irena was talking about, that people should not be left there, you know, maybe participating like that. There is also like a sort of process of education to be applied to the process. Otherwise, the risk is that we call people to speak, to take decisions just because, and I'm maybe a little provocative here, just because we don't want to take more responsibility for that. We want people decide, and there will be happy people that will vote again for us, okay? And not against us, because maybe we take decisions that are maybe not that, you know, compatible with what people want, but maybe they're more compatible with human rights. And maybe here again, the question of cultural diversity, migration, again, could be maybe more emphasized in this respect. I think there are many points and many questions to consider at this intersection between human rights and right to the city, precisely at the moment we talk of participation. Merci beaucoup, Monsieur Grigolo. Donc, je remercie tous nos invités. On me fait signe qu'il faut que le débat s'arrête. On a un petit peu débordé. Je sais qu'il y a certainement plein d'autres choses à dire sur la question et je ne doute pas que ces débats continueront vraisemblablement. Ce que je retiens en fait de la question des espaces publics pour contribuer à créer du commun, je crois dans ce que j'ai entendu cet après-midi, c'est surtout accepter déjà la diversité. Pour créer du commun, il faut déjà partir de ce qui nous entoure, et ce qui nous entoure, et Madame Assadi l'a bien dit, c'est la diversité culturelle, la diversité des genres, la diversité générationnelle, les gens handicapés, les gens qui ne sont pas handicapés, et quand on accepte la diversité, on comprend mieux les besoins de l'autre. Et finalement, ce qui tourne autour de la question de la participation, finalement, c'est aussi créer les lieux de rencontre et les lieux de discussion. Et une des clés de la réussite de la participation, c'est d'y prendre le temps d'analyse, le temps d'écoute et le temps peut-être d'accompagner les gens aussi et de reconsidérer des positions, de revisiter des choses que l'on aurait arrêtées à un instant donné, mais qui peuvent aussi évoluer, notamment quand on est confronté à des soucis de dérive d'usage ou de cohabitation nécessaires. Donc je remercie vraiment nos invités pour tout ce qu'ils nous ont apporté, Irena également, pour nous avoir ouvert les portes d'autres espaces qui n'avaient pas été considérés. Et je pense que dans les couloirs, les débats se poursuivront vraisemblablement. Merci beaucoup. Alors nous invitons les intervenants de la seconde table ronde à nous rejoindre au plus vite. Nous n'allons pas nous octroyer de pause puisque nous avons encore 2 tables rondes et donc nous invitons l'ensemble des intervenants, Sergio Bertoldi, Emma Blanco, Paolo José, Catherine Page, Anselme Oli, à venir nous rejoindre à la tribune pour pouvoir s'installer. Nous allons commencer
très prochainement cette table ronde. Donc nous attendons encore Paulo José, chef du département égalité citoyenneté de Loures, au Portugal, Madame Page, la maire de Bobigny, qui est là, et Monsieur Lee, directeur exécutif de la Fondation des droits humains de Corée du Sud. Get behind the sun and cast his way. All I need's a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give. Something to give. All in all, there's something to do. All in all, there's something to do. All in all, there's something to live. Donc Monsieur Paulo José va nous rejoindre, j'en suis certaine. Alors Monsieur Paulo José a un empêchement donc qu'on vient de me signaler, donc effectivement il s'est excusé, il ne pourra pas être présent à cette table ronde. Donc nous sommes donc au complet. Donc je vous rappelle que cette deuxième table ronde s'intitule du droit au logement au droit à la ville. Quelle articulation, quelle revendication. Donc nous allons essayer en 1h30 et avec la même qualité de débat que ce que nous avons eu lors de la première table ronde, qui était vraiment riche, donc d'aborder cette question. Donc je souhaitais vous présenter nos 4 intervenants qui sont à côté de moi et que je remercie sincèrement d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Donc nous avons Monsieur Sergio Bertoldi, qui est donc à ma droite. Vous êtes le maire d'Alvorada. Alvorada, donc, qui se dit la capitale de la solidarité. Donc on voit qu'on est tout de suite entouré effectivement de collectivités qui sont très impliquées dans cette question. Donc vous êtes maire de la ville élue très récemment. Et vous allez commencer votre mandat au mois de janvier, puisque au Brésil, on est élu et on commence son mandat quelques mois après. Donc je rappelle que Alvorada est une ville de plus de 200 000 habitants dans la banlieue de Porto Alegre et qu'elle est membre du Grand Porto Alegre. Voilà, donc cette ville d'Alvorada qui est une de nos premières villes présentes à cette table ronde. Je tenais aussi à présenter donc Emma Blanco. Vous êtes maire adjointe déléguée à l'égalité et à la citoyenneté de Gava, en Espagne, une ville de l'aire métropolitaine de Barcelone, d'environ 45 000 habitants. Vous êtes impliqué depuis un certain nombre d'années dans dans différents mouvements associatifs sur les questions d'égalité, de lutte contre les violences machistes, en faveur de la solidarité internationale et pour la culture. Et aujourd'hui, vous êtes au niveau de la municipalité de Gava, en charge des questions d'égalité et de citoyenneté, et vous coordonnez le projet Droits de l'homme de cette ville. Voilà, à mes côtés aussi, donc tout de suite à ma droite, Catherine Page, qui est venue en voisine, puisque vous êtes la maire de Bobigny. Depuis 2006 et vous êtes donc la maire d'une ville de 50 000 habitants qui est dans la banlieue nord de Paris, une ville jeune, une ville ouvrière. Vous êtes également vice-présidente d'Est Ensemble, une communauté d'agglomération de l'Est parisien qui regroupe 9 villes.
Vous êtes très engagé en faveur d'un service public du logement et vous êtes membre et experte d'ONU Habitat. Je sais que vous venez d'être récompensé aussi sur votre engagement en faveur de l'inclusion des populations roms pour une expérience innovante qui a été menée dans votre ville. À Bobigny, citoyenneté et démocratie sont l'affaire de tous. C'est ce que l'on peut lire sur votre site internet. Donc effectivement, vous nous expliquerez comment votre municipalité met une priorité sur la question du logement avec le souci de maintenir une diversité sociale qui fait la richesse de votre ville. Nous avons enfin Monsieur Anselme Molly, qui est le directeur exécutif de la Fondation des droits humains de Corée. Donc cette fondation qui travaille avec les villes de Corée du Sud à promouvoir les droits de l'homme dans votre pays, mais au-delà en Asie. Et je crois que votre fondation est un acteur important dans les réseaux internationaux dans lesquels vous êtes très présent. Et vous nous montrerez, je pense tout à l'heure, l'évolution de cette question des droits de l'homme dans votre pays, mais plus largement en Asie. Je souhaitais souligner aussi, comme il nous est rappelé donc sur l'écran derrière vous, que nous avons dans la salle 3 personnes qui interviendront lors du débat, que je voudrais présenter également. Julie Robit, qui est responsable de la campagne Les droits humains au cœur de la cité pour Amnesty International Belgique. Raoul Messora, qui est président de l'Institut des droits de l'homme de la Catalogne et qui a participé au comité de rédaction de la charte des droits de l'homme dans la ville en 2000, mais aussi de la charte Agenda Mondial, donc qui à ce titre peut nous faire part d'une grande expérience sur le thème qui nous réunit aujourd'hui. Et enfin Benoît Fratte, qui est chercheur au Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne à l'Université d'Ottawa. Donc un plateau particulièrement riche et donc avec malheureusement un temps qui nous est un petit peu compté. Donc on va essayer donc de rester sur des interventions relativement courtes pour pouvoir aussi avoir cet échange entre vous et avec la salle. Donc la question qui nous réunit, la question du droit au logement et de la construction du droit à la ville, nous souhaiterions avoir votre éclairage sur cette question du droit au logement au regard du bien habité que nous avons déjà abordé ce matin, avec la question de la qualité de vie, des possibilités d'épanouissement individuel et collectif. Comment votre ville garantit en même temps que l'accès au logement pour tous, et l'accès aux services publics, à la santé, l'éducation, la formation. Voilà, donc je vais donner successivement la parole aux représentants des 3 collectivités et je demanderai à Monsieur Lee ensuite d'élargir un petit peu le débat autour de la question de ce qui se passe en Asie. Voilà, donc je propose à Sergio Bertoldi de commencer, si ça vous convient. Boa tarde a todas e a todos. Eu tenho o prazer de estar aqui representando a cidade de Alvorada. Um convite que nos foi feito, a gente gostou muito, porque nesse momento, e nesse período entre a eleição e poder assumir a gestão da prefeitura, levamos em torno de 2 meses e meio, 3 quase. Dia 1º de janeiro assumo a administração da cidade, a cidade de Alvorada, que tem em torno de 220 mil habitantes, é uma cidade periférica, colada, alinhada ao lado de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, que fica bem ao sul do Brasil, com limites com Uruguai e Argentina. Então, uma região que fica no extremo sul do Brasil. Quando fala-se de habitação, e as periferias sofrem com isso muito, porque geralmente a habitação, como no nosso caso lá, que é uma cidade nova, com 47 anos, e partiu de um processo de algumas
de uma região que tinha poucos proprietários e foi se construindo desorganizadamente. Ela chega hoje, pegou o processo de implantação de um programa de habitação nacional na década de 60 ainda, que foi quando a cidade nasceu no meio desse processo, aonde toda a região metropolitana recebia um investimento muito grande em habitação. Mas esse investimento não concluiu o processo e as empresas que faziam as habitações acabaram falindo e foram abandonadas as obras. E lá em abril de 87, começou na cidade de Alvorada um processo de ocupação dessas moradias inacabadas. Em torno de 5 a 7 mil habitações inacabadas, que começou na região norte de Porto Alegre, as ocupações, mas principalmente foi em Alvorada, a primeira ocupação que aconteceu, aonde as pessoas se apossaram dessas habitações inacabadas. E até hoje estão vivendo lá. E é uma contradição para nós que ter iniciado o processo de ocupação dessas habitações inacabadas é a cidade que está em pior situação por políticas dos governos municipais e também do governo estadual e federal, até a década passada, de não investir em regiões pobres. Então, há um crescimento absurdo, que chegamos em 45 anos, uma população que era um bairro que tinha em torno de 3, 4 mil pessoas, chegamos a 220 mil habitantes, numa região de 74 km², aonde as habitações ocupam os espaços de preservação ambiental ao longo dos arroios, do rio. Esse ano mesmo, no meio do ano agora, após o nosso inverno, lá, houve uma enchente na área mais periférica da cidade, 10 dias com as habitações com mais ou menos 1 metro de altura dentro de suas casas, em torno de 3 mil moradias. A água não descia. Então, o problema maior nosso é que o município não tem como fazer a infraestrutura com recursos próprios. Inclusive, o nosso município é o mais pobre de todo o estado, proporcionalmente, per capita. Nós temos 497 municípios, nós somos o 497 na classificação per capita de investimento de recursos. Uma cidade de muitos trabalhadores que trabalham na região, na capital, né? Saem pela manhã, voltam à noite, e a habitação, como ela é muito precária, muita subhabitação, ela também traz aquelas mazelas sociais da relação das pessoas, da falta de acessibilidade, de infraestrutura, como saneamento, como transporte, tudo, saúde, habitação. Agora mesmo, num programa do governo federal, onde distribuiu 500 apartamentos para famílias de baixa renda, de 0 a 3 salários mínimos, que paga em torno mensal 25 euros a 30 euros por mês para um apartamento de 2 quartos, um problema tão grande para o município que as crianças que vão morar lá não têm escola. A saúde, que já é precária, o atendimento à saúde, também precisa de mais investimento. Transporte coletivo para mais 500 famílias nessa região, também já é insuficiente, fica pior ainda. Então, nós temos que trabalhar, além de articular, né, algumas
serviços a nível de região metropolitana, como o transporte coletivo, nós temos que trabalhar rapidamente para suprir, depois desse período, principalmente do período dos últimos 10 anos, onde o Brasil não enfrenta uma crise como aqui na Europa, por exemplo, nós sabemos que enfrenta, como os Estados Unidos já enfrentou. O Brasil lá está em crescimento econômico e investindo no povo brasileiro. Hoje nós temos saído da faixa da miséria em torno de 20 a 30 milhões de pessoas que hoje têm emprego. A nossa taxa de desemprego é a mais baixa dos últimos tempos, talvez dos últimos 20 anos. Nós temos a taxa de desemprego de 7%, mas ainda o resultado disso para as comunidades mais pobres não chegou, pela impotência do próprio município, da municipalidade, de resolver esse problema e depender de programas do governo federal. Então, nós que hoje estamos alinhados, Partido dos Trabalhadores hoje vai assumir a partir do dia 1º a prefeitura. Partido dos Trabalhadores tem o Estado do Rio Grande do Sul, a governança estadual, e a presidenta Dilma, que está aqui, inclusive, em Paris hoje, também é do PT. Então, nós temos um alinhamento de programas, e isso é que vai potencializar para que a gente possa investir na habitação, e partindo da habitação, também investir nos programas de saúde, de educação, de transporte, de saneamento e também de esporte. Não há uma preocupação no governo atual, o governo de direita que está lá, que colocou o título Capital da Solidariedade aqui, mas é um título que foi feito por decreto. As pessoas são solidárias mesmo, mas o governo não é solidário com elas. Então, nós preferimos um título de capital da participação popular, aonde, quando nós tivemos no governo, há 8 anos atrás, que nós perdemos para o atual prefeito, nós investimos muito e aplicamos e implementamos o orçamento participativo na cidade de Alvorada, paralelo com Porto Alegre. Nós tínhamos, então, de 97 até 2004, o orçamento participativo, e agora nós vamos retomar. Uma das minhas bandeiras de trabalho é voltar a ter a participação da população, que hoje, pelo fato de um governo de direita estar atuando a nível local, há um grande descrédito na participação das pessoas, porque eles usam isso contra a própria comunidade, dizendo que não acontece nada. E aqueles que sempre participaram defendem o orçamento participativo, e por isso que nós voltamos. Uma das bandeiras que nós levantamos, além de recuperar a imagem da cidade, é voltar a ter o orçamento participativo na cidade. E é isso que a gente vai implementar. Então, eu queria colocar para vocês a grande dificuldade do Brasil é a concentração muito rápida da população nos centros urbanos, como em todo mundo também. Isso é um problema mundial. Mas lá se agrava mais pelas condições que as pessoas moram. Na minha cidade, a metade dessa população de 220 mil habitantes moram em áreas ou de áreas de risco, beiras de arroio, ou em áreas de preservação. Então, a cidade, a metade dela é irregular. E isso é um problema muito grande para, a nível de municipalidade, a gente poder resolver. Então, a nossa direção será alinhar com o nosso governo, fará um alinhamento de investimento na habitação, a partir da habitação poder organizar a cidade, poder começar a reorganizar a cidade novamente e poder implementar políticas de inclusão social e de participação, inclusive da acessibilidade, porque se a gente já tem uma cidade irregular, quando a gente regulariza ela, a gente dá aquelas condições mínimas, porque nós entendemos, no nosso governo, quando a gente trabalhava há 8 anos atrás, o nosso entendimento que quanto mais se vê as pessoas com deficiências andando na rua, idosos andando na rua,
crianças andando na rua, é uma cidade que ela é inclusiva, se as pessoas se acercam disso. E a outra maior preocupação é a segurança. A segurança nas nossas cidades, a epidemia do crack é uma questão também de saúde, do crack,